Se tem uma coisa que as pessoas que não são do mundo open source não sabem ou não querem entender, é que as tecnologias de código aberto elas são extremamente organizadas, documentadas e existe uma gestão muito profissional, mais até do que muitos sistemas que a gente conhece de código fechado. Basicamente, a gente está falando aqui de uma linha de evolução de cada sistema. Todo sistema ou toda empresa que desenvolve um sistema deveria saber aonde ela quer chegar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos e assim sucessivamente. Isso quebrado em momentos menores, né, entregas menores, vai fazer com que ela consiga fazer entregas ali no que ela deseja entregar para os seus usuários. No ambiente open source, a gente chama isso de roadmap. Basicamente, é um script, é um documento onde eu vou dizer, ó, o que eu estou planejando para você nos próximos anos são essas entregas aqui. E à medida que eu vou entregando, eu vou dando um check lá e vou seguindo para outros itens. Para além disso, um backlog é gerado de acordo com a necessidade de uso dos usuários. Então, para que uma empresa, como a Proxmox, por exemplo, vai fazer coisas que o seu público A e o público B não consomem ou não acham aquilo tão vital para o seu ambiente? Mas a partir do momento que outras pessoas começam a olhar cada vez mais para o Proxmox, e aqui um breve disclaimer, muitas pessoas estão chegando nesse mundo open source por conta de vários problemas. Seja o dólar alto, seja a falta de investimento nas suas empresas, seja a falta de dinheiro no governo, seja ali uma tentativa de manter os seus serviços da melhor forma, reduzindo o custo e tentando ter um controle maior, uma vez que quanto mais poder eu tenho daquela solução, menos eu estou nas mãos de grandes empresas que podem não ter um movimento que vá me ajudar. Mas na verdade o que acontece com o mundo proprietário é que ele cria uma abstração cada vez mais alto nível para que você não saiba o que está se passando lá. Para que cada vez mais, ao mesmo tempo que eles procuram que você faça certificado, certificações, treinamentos oficiais, cada vez mais, cada pequena feature remete você ter que fazer uma nova certificação. No mundo open source você não tem isso, você tem um poder maior. Mas o desejo, no fim das contas, de todo mundo, do mundo proprietário, é que você precise pensar cada vez menos. Então, nome de funções são alteradas, como um serviço específico, quando vem para o mundo proprietário, ele muda para ser um outro serviço, né? Isso aí que é muito comum e vocês já devem saber alguns aí. Tipos de tecnologia são abarcados e não é dito para você que aquela tecnologia é outro sistema que está abarcado, então você acaba tendo uma abstração total. Isso é prático, mas isso é um risco para você. Enquanto, pegando um exemplo aqui do Proxmox, ela fala, eu sou um virtualizador, mas eu uso acesso remoto via SSH. Eu sou um virtualizador, mas agora eu estou começando a usar o Firewall do tipo SDN. Eu sou um virtualizador, mas eu uso o meu container do tipo LXC. Ou seja, o que é que ela está dizendo? Se você tiver algum problema com esses serviços periféricos que eu uso, você vai resolver com o modo de visão desses sistemas. Agora, eu estou integrando eles para vocês. Vocês podem gerenciar por mim também. No ambiente proprietário, você não tem isso. Você tem uma completa abstração de tecnologia. Então, cria-se uma nomenclatura específica para dizer que o SDN não é SDN. Na verdade, é outro item lá. Cria-se uma tecnologia para dizer que um storage do tipo diretório ou um storage do tipo LVM não é LVM. É uma outra nomenclatura lá. Tá? Então, são formas e formas de fazer. Então, isso não tem nenhum problema, mas a gente tem que entender que quanto mais eu estou no mundo proprietário, eu tenho que saber que a abstração, ela um dia vai me alcançar. E quando ela me alcançar, eu, enquanto analista, enquanto administrador, enquanto gestor daquele ambiente, eu vou ter problema. Para além disso, no mundo open source, eu preciso procurar sempre me desenvolver. Não que de outra forma você não precise, pelo contrário. Mas aqui eu preciso saber de vários sistemas, eu preciso manipular comandos Linux, eu preciso administrar serviços específicos. Então eu sempre vou saber que eu estou usando o Proxmox, o ZFS, o LVM, o SSH. Eu sempre preciso saber, por exemplo, que para o meu cluster funcionar, eu preciso basicamente de uma comunicação via rede e do meu SSH para que as chaves consigam ser trocadas. Se a chave não conseguir funcionar no meu ambiente, eu não vou ter conexão SSH.
Logo, eu tenho que resolver no meu serviço SSH para que o meu Proxmox possa funcionar. Ficou clara essa diferença básica entre essas duas formas de faturamento? Bom, pensando nisso, ali em novembro eu dei um treinamento ao vivo de Proxmox Backup Server. Inclusive, tive feedbacks muito positivos, foram 2 semanas, né, para esse treinamento prático. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um formulário para que você possa se inscrever e colocar ali que você tem interesse de fazer esse estudo do Proxmox e Proxmox Backup Server ao vivo, com o ambiente tudo organizado para que você consiga aprender. Caso você não tenha ali disponibilidade de aprender de forma ao vivo, afinal de contas, é uma pegada diferente, a gente precisa ter uma disponibilidade total para poder aprender e tanto para mim poder ensinar, mas você também pode estudar na modalidade DAD. Aqui embaixo está o link do Proxmox do zero, onde eu te ensino do absoluto zero como administrar, implantar e até trabalhar com cluster e alta disponibilidade ali no seu ambiente, tanto para Proxmox quanto para Proxmox Backup Server. Os links estão aqui embaixo. Bom, nesse treinamento ao vivo, muitas pessoas falam assim para mim: Caio, eu gostaria muito de usar o Proxmox no meu ambiente, eu sinto que ele tem potencial para ser usado no meu ambiente, e aqui uma pequena observação que a gente fala sobre maturidade. E a maturidade não é algo pejorativo, tá, pessoal? A gente tem que entender a nossa maturidade enquanto analista, enquanto consultor, enquanto empresa, enquanto fornecedor. Todas essas análises vão culminar para que você saiba que se a sua implantação vai ser um sucesso ou não, seja do sistema A, seja do sistema B, seja do sistema proprietário ou do sistema de código aberto. Essa análise é inerente ao tipo do sistema. Tá? E o que vários me falam foi de: Caio, a gente poderia usar, mas a gente não tem um data center centralizado para administrar o ambiente. Eu tenho muitos nós, Caio. Eu preciso ter um campo de visão centralizado do meu data center. Eu não posso ficar olhando vários clusters ao mesmo tempo. Eu não posso ficar olhando vários nós ao mesmo tempo. Eu preciso de um manager para olhar todo o meu ambiente. E quando eu ouvi isso, eu disse: poxa, então, cara, então prepara a sua POC, porque a gente vai tirar do papel esse projeto aí depois desse curso. O que acontece? Trabalhando com roadmap e trabalhando com análise da comunidade, e aqui eu deixo um elogio, não que eles vão ver, é claro, mas eu deixo um elogio ao pessoal da comunidade do Proxmox, dos desenvolvedores propriamente dito, porque nos últimos 2 anos eles tiveram um salto notório de performance. Eles realmente melhoraram em muito a sua usabilidade do sistema e a sua capacidade de desenvolver tecnologia. Então, não sei se melhoraram a equipe com treinamento, não sei se entrou gente, enfim, mas é notório nos últimos 2 anos a evolução do Proxmox, desde a versão 7, na verdade, tá? A gente tem uma evolução muito boa do ambiente de virtualização com o Proxmox. E eu falei: gente, então tá tranquilo, faz a POC aí que a gente vai daqui a pouco estar com o manager aí. E foi dito e feito. Nos últimos dias saiu aí o manager, e o manager ele precisa de algumas observações que eu quero trazer para vocês. Para além de mostrar como instala, para além de mostrar como fazer a conexão, eu queria dizer para vocês o porquê que algumas pessoas me perguntaram: Caio, por que não é um serviço que eu possa usar ali junto do meu PVE? Pode. Coloca o repositório, faz a instalação e usa normalmente. Mas o que acontece é que quando você tem um Proxmox com o seu ambiente todo aqui dentro, se você colocar o seu manager aqui dentro e o seu ambiente cair, se o seu manager estiver olhando para hosts de outro local, vai cair também. O mesmo acontece quando você quer monitorar o ambiente com os ABICs. Os ABICs vai estar onde? Aqui. E quando o seu ambiente cair, você perde seu monitoramento. O mesmo acontece com o backup. O mesmo acontece com o pfSense. Então entenda que quando você tem um item que é vital para o seu ambiente, você não pode colocar ele no mesmo ambiente. Quando eu digo não pode, é uma palavra muito forte. Não deve, tá? É claro que em alguns casos vai acontecer. Por exemplo, eu tenho ambientes em que no meu ambiente eu tenho um Proxmox Backup Server. E eu faço o backup primário localmente em um pool à parte dentro do mesmo servidor. Só que posteriormente eu faço uma sincronização desse Proxmox Backup Server para um segundo Proxmox Backup Server. Por que eu faço isso? Se eu tiver um pool à parte aqui, eu consigo ter um ganho de performance do ponto de vista de leitura e escrita para restaurar no próprio ambiente. E, para além do que eu quero reter aqui, eu posso ter uma retenção muito maior em outro local e ter um ambiente completamente seguro, com um backup local e um backup remoto,
fazendo as suas devidas sincronizações. Então, por isso que ela criou ali um client, uma ISO, digamos assim, para que você possa instalar em uma máquina virtual. Então, você pode instalar o Manager no próprio ambiente, adicionando um repositório e fazendo a instalação. Você pode instalar uma máquina virtual com Debian, por exemplo, adicionar o repositório e fazer a instalação. Você pode instalar um container, por exemplo, adicionar o repositório e fazer a instalação. E você pode ali fazer a instalação da ISO que ela disponibiliza. Bom, antes de mais nada, eu vou deixar aqui para vocês dois links. O primeiro é o do nosso e-book, para que vocês consigam ter segurança no dia a dia de vocês e aprender a administrar os seus ambientes de código aberto com uma mais segurança. Então, nesse e-book, que é gratuito, você vai se cadastrar e vai receber no seu e-mail inteiramente gratuito um e-book dos 10 comandos que, na minha opinião, você não pode deixar de aprender para administrar o seu ambiente. Quando a gente fala de tecnologias open source, vocês precisam dominar comandos, porque vocês vão administrar o ambiente através de comandos muitas vezes. Muitas das ações avançadas serão feitas através de comandos. Então, o e-book está aqui, um e-book gratuito, preparei só para vocês, então podem baixar. E se você quiser dar um passo maior no aprendizado, eu tenho também um curso chamado Administração Linux Comandos, onde nós temos 110 aulas e 5 aulões, então um total de 115 conteúdos, para que vocês consigam aprender Linux do absoluto zero. Tá? Então você tem aulas voltadas para cada comando. É uma aula para cada comando. Então na aula de cat, você vai entender o que é um cat, a sua sintaxe, e vai entender ali através de um exercício bastante prático para que você consiga aplicar no seu ambiente real. Então, além de aprender os comandos, eu vou lhe ajudar a preparar o seu laboratório. Então, se você não tem um servidor, você pode usar a alternativa A. Se você não tem tanto conhecimento, a alternativa B. Existe até a alternativa que você não tem que instalar nada, tá? Usando terminais remotos e online para que você consiga aprender. Então, cada aula está separada e está individualizada para que você consiga aprender os principais comandos, total de 115 aulas, tá? O link vai estar aqui embaixo também e vai estar na descrição desse vídeo. Bom, fechando aqui essa parte de introdução e observação, a gente vem para o nosso Proxmox. E aqui eu estou usando o conceito de tag, ó. Me aplicou muito bem, cara. Eu gostei muito porque eu usando a tag eu consigo ver o meu ambiente de produção, que são essas 3 máquinas atualmente, e todo o meu resto é laboratório, seja de ensino, seja de estudo, seja de conteúdo para vocês aqui no YouTube. Então a minha ideia é estruturar isso aqui para que fique mais fácil o meu dia a dia. Eu tenho aqui uma ISO, ó, onde eu já baixei a minha ISO do Proxmox Data Center Manager e fiz ali a criação de uma máquina virtual, nos moldes que a gente já sabe. Então, se você quer aprender a instalar uma máquina virtual e saber todos os pormenores de alta performance daquela máquina virtual, o curso Proxmox Backup Server pode lhe ajudar. O link está aqui embaixo e também vai estar com um cupom para você. Bom, com o ambiente já instalado, eu estou com a minha máquina aqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui para gente. E eu estou com a minha máquina aqui. Então, a instalação dela é igual a qualquer outra do Proxmox. Eu tenho um disco, eu vou instalar. Vou informar aqui o meu country, então Brasil. Vou escolher aqui Recife. Vou informar uma senha. Vou informar um e-mail. Ele vai me trazer já o IP do meu ambiente, então eu posso deixar esse mesmo IP ou setar um IP. Vou deixar esse mesmo IP. Ele vai me trazer aqui o SQDN, FQDN, desculpa. Então, PDM e o meu domínio totalmente qualificado. E vou fazer a instalação. Então, basicamente a mesma instalação que eu faria ali no Proxmox e no Proxmox Backup Server. Então, a mesma instalação que eu faria no Proxmox e Proxmox Backup Server, eu também vou fazer aqui.
E aqui é muito interessante porque agora você vai ter como administrar o seu ambiente. Então você tem duas etapas ali. A instalação do seu PDM, que ele fala, que é o Data Center Manager, e a adição dos nós individualmente no seu PDM. Então você precisa informar o IP ou o ponto de conexão, caso você esteja usando um DNS, o usuário e senha e um certificado. Eu vou fazer aqui para vocês colocando esse meu próprio nó, que está aqui, ó, bonitinho aqui aparecendo para vocês. Bom, a instalação foi feita, extremamente leve. Vamos pegar aqui o IP dele, é o 126 e a porta é 8443. Então, https 192.168.168.126 8443. Então, porta 8006 Proxmox, 8007 Proxmox Backup Server, 8443 o PDM. Então, 8008, né? Já ficava certinho, né? Mas paciência. Deixa eu referenciando ali o HTTPS. Bom, perceba aqui que a interface ainda, né? Não está ali o que a gente espera. Por quê? Porque a gente está falando de um sistema que saiu no modo alfa, tá, pessoal? Então, eu sei que muita gente está usando em produção já, então por isso que eu levei um tempo para mostrar. Eu gostaria que vocês tivessem tranquilidade para usar algo durante um tempo em laboratório para depois colocar em produção. Mas eu sei que não é a realidade. Então eu espero algum tempo para poder fazer o conteúdo, até para não incentivar da forma errada a vocês. Bom, no modo alfa, o Proxmox Backup Server também saiu. Então o Proxmox Backup Server saiu de uma forma muito pronta, praticamente produção. Né? Depois de um mês eu estava usando em produção já. Aqui a gente vai ter ajustes, que é normal, eles gastam mais recurso nos serviços e depois a gente vem com acabamento ali visual. Bom, aqui eu vou ter a minha interface, as formas de conexão. Então, se eu estou usando o root, eu vou usar o PAN 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha padrão que eu coloco inicialmente. Conexão feita, tá? Então eu tenho aqui uma interface bastante simplificada e ao longo dos meses e anos a gente vai ter uma melhoria clara e um salto. Quando sair do modo alfa, vocês já vão ver uma melhoria gritante nas interfaces, tá? Bom, aqui basicamente eu tenho aqui a parte de configuração, né? Onde eu vou fazer a parte de configuração de DNS, a parte de interface de rede, igual o Proxmox lá. Eu tenho aqui a parte de controle de acesso, autenticação de 2 fatores e a parte de usuários. Eu posso criar um usuário específico aqui, tá? A parte de certificado, eu tenho a parte de administração com os repositórios, enfim. Então eu tenho aqui, ó, não usar em produção, beleza, sem problema. Aqui em remotos eu vou adicionar os meus PVEs. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em PVE e vou colocar o meu IP e a porta, né, tá, baseado, ou até no meu hostname. Como eu estou usando o IP aqui, 92.168.68, aqui ele vai falar o padrão pra gente, ó, IP ou hostname, 2 pontos a porta. E aqui ele vai falar sobre o finger, ou seja, o certificado. Onde é que eu vou pegar isso aqui, Caio? Eu vou pegar aqui, ó. Eu venho aqui em certificados e eu vou pegar esse carinha aqui. 2 cliques aqui e eu vou pegar esse carinha aqui. Vou colar ele aqui e vou clicar em conectar para ele dizer se está certa a conexão. Então, ele deu OK aqui porque as duas informações bateram, ele chegou lá e ele identificou. Tá? Teve uma conexão ali primária, não teve usuário e senha ainda, mas teve uma conexão primária. Eu vou avançar aqui e aqui ele vai me dizer, vai me questionar algumas informações, como por exemplo o nome que eu quero. Então, PVE01. O meu token, ou seja, a minha forma de autenticação. O meu ponto de entrada vai ser, eu vou usar o root mesmo. Aqui, gente, a gente está usando aqui a forma bastante simples para poder mostrar para vocês. No dia a dia, quando estiver em produção, é interessante que vocês tenham um usuário específico para poder fazer esse ponto de conexão, para que você consiga segmentar e ratear as suas possíveis tentativas de invasão para que ele seja segmentado, você fraciona o seu risco ali, tá? Mas a gente está tratando aqui no ambiente de laboratório, não tem problema algum. Bom, eu vou clicar em escanear.
ele encontrou a conexão, ou seja, ele validou aqui o acesso. Vou clicar em avançar. Ele vai me trazer aqui as informações. Vou clicar em avançar. Ele vai trazer a confirmação dos itens. Eu vou clicar em Finish e ele vai fazer a conexão e vai adicionar o PVE aqui. Ó. Então, PVE 01 já está aqui. Se eu clicar aqui em PVE 01, eu vou ter acesso ao meu ambiente. Deixa eu aumentar aqui para ver se melhora para vocês. Ah, melhorou, legal. Bom, então aqui eu tenho o meu PVE 01 já adicionado. Então, por exemplo, eu tenho aqui as informações do meu de recurso, eu tenho informações de uso, eu tenho informações de alocação. Então aqui ele está me falando, por exemplo, a CPU, ó, eu tenho 12 CPU, estou usando duas, tá? De um total de 43 configurada. Eu estou usando 2 GB, tenho 62 GB disponível, que são, na verdade, 2 pentes de 32, vai dar 64, mas não é um número exato. Só que eu estou usando alocado 89 GB. Então, preste atenção que isso aqui eu vi agora, tá? Eu sempre faço questão de usar os sistemas para fazer vídeo para vocês de forma bastante sincera, porque consegue trazer o feeling do que a gente está usando aqui. Não sei se vocês vão lembrar, mas no mês passado eu fiz um script, e o script está aqui embaixo, no link, tá? E o vídeo também vai aparecer aqui nos cards aqui embaixo, onde eu fiz um script porque a minha visão enquanto eu vou administrar um ambiente, grande parte das consultorias e das mentorias que eu faço, tá? A gente tem um problema sério do pessoal informar mais recursos do que eu tenho. Então eu criei um script para poder demonstrar de forma bastante clara para mim que já tem algo errado no ambiente. No Data Center, o que foi que ele fez aqui? Quando eu clico na máquina no meu ambiente, ele já vai me trazer as alocações. Então ele claramente já estava no radar dele que isso também era um problema. Então o que é que ele faz? Ó, tá usando dois CPUs de 12. Tem 43 configurados, ou seja, as minhas máquinas virtuais desligadas continuam contando como configurada, mas não usada. Está usando 2 GB de 62, mas você tem 89 configurado. Então, basicamente aqui já é uma melhoria do meu script, tá? Não quer dizer que meu script não sirva, vai servir porque no dia a dia a praticidade ela pede que você tenha scripts para poder melhorar a sua administração e pede que você faça de forma bastante rápida para que você precise usar menos recursos do ambiente possível, para que você não fique dependente da interface web, por exemplo. Tá? Mas isso aqui é muito... Cara, eu fico muito feliz com isso. Eu acho que talvez tenha gente que fique, poxa, eu tive um trabalho para poder fazer, já está aqui. Cara, eu fico muito feliz, muito. Cara, eu fico muito feliz mesmo. Enfim, eu tenho aqui, por exemplo, também, com relação, quando eu clico nas minhas máquinas virtuais, então, por exemplo, se eu clicar na minha máquina do pfSense, que é a minha VM100, eu consigo ver aqui, do lado direito, os recursos da minha máquina, tá? Para além disso, eu consigo fazer ligar a máquina, desligar a máquina, fazer a migração. Isso aqui é o quê? Eu vou direto para o meu PVE. Legal. Então, eu vou ligar a minha máquina aqui, ó. Ele está ligando a máquina aqui. Ele ligou a máquina. Tá? Provavelmente vai aumentar a CPU. Já aumentou. Vai aumentar a quantidade de giga aqui. Que legal, cara. Cara, eu fico muito animado com isso. Bom, e do lado direito eu tenho aqui as informações da minha máquina com relação a CPU, memória, network e disco. O que é que acontece? Por que o pessoal pedia tanto um manager no Proxmox? Porque para você fazer a administração do ambiente, você precisa fazer uma análise de recurso de cada máquina virtual ou de uma máquina específica. Quando a gente agora tem a possibilidade de analisar os logs, o consumo ali, como a gente fez, ou seja, eu tenho network, processador e disco agora de forma bastante fácil, eu consigo ter uma análise a longo prazo. Então imagina que o manager agora, daqui a um tempo, ele vai ter um módulo integrado para logs. Não logs de acesso, mas logs de recurso. Tá? Isso aqui, cara, isso aqui, se o manager já é um salto no tempo para que várias pessoas venham para o Proxmox, esse item que eu estou falando aqui é que vai ser outro. Porque quando isso acontecer, você vai ter uma ação mais imediata. Você vai conseguir dizer assim,
Cara, para que tu quer 10 GB de RAM se tu só tá usando 3 GB nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses? Então isso é uma coisa muito interessante, isso traz um profissionalismo, mas por quê? Porque vários usuários que tinham isso já, que estavam acostumados, não têm agora. Então ela precisa entregar. Enquanto o pessoal do mundo open source estava acostumado, e para mim isso não é problema algum, a fazer essa gestão lá nos Zabbix, tá? Que vou continuar fazendo durante muito tempo. Vou aguardar isso aqui melhorar. Mas eu acho interessante porque eu tenho agora os Zabbix e voltei o Manager. Então, para quem não é do mundo open source, ter isso aqui já é uma vitória muito grande. Tá? Então aqui o meu ambiente está ligado e aqui ele vai mostrar a parte de disco e a parte de processador e a parte de network. O que eu tenho mais aqui? Eu tenho o Shell, né, que é para usar o meu ambiente, e em dashboard eu vou ter aqui, por exemplo, a quantidade de o consumo das minhas máquinas, o consumo do meu nó e de memória e CPU. Aqui em cima, quantidade de remotos monitorados, ou seja, todos estão adicionados e ativos, quantidade de nó ativo, quantidade de máquinas virtuais em execução e paradas, então o script lá também já está aqui, a quantidade de container, tá? E basicamente é isso, as notas aqui também para você poder usar. Então, cara, basicamente a gente tem um ambiente aqui que na forma alfa já traz muitas opções. Deixa eu trazer para cá para nossa tela cheia, para que a gente possa conversar melhor. Então, basicamente aqui a gente viu ali as premissas, a gente viu a instalação, a gente viu o uso e a adição. E, cara, o futuro é animador com relação ao que a gente já tem. Eu fico muito feliz com essas evoluções e traz para mim com que em pouco espaço de tempo eu vou precisar adicionar essas aulas no curso Proxmox. Eu fico bastante feliz com isso porque vai me trazer novos alunos, vai me trazer nova comunidade, vai me trazer mais trabalho, então eu fico bastante feliz com isso. Então, se você não é meu aluno, os links estão aqui embaixo. Se você já é meu aluno, não se preocupe. Essas aulas vão estar lá. Eu garanto a vocês que quando sair da forma alfa, eu pretendo colocar sim essas aulas lá para que vocês tenham, sem custo algum, sabe? Inclusive teremos aí até o final do mês o upload de mais 5 aulas para que a gente tenha o Proxmox, o curso, já na versão 8.3, tá, pessoal? Então, cara, parabéns Proxmox pelo Data Center Manager. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem do PDM e que vocês usem para que cada vez mais ela possa melhorar esse ambiente, tá, pessoal? Então, por enquanto é isso. Todos os links estão aqui embaixo. Tchau, tchau.